Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para dar continuidade aos módulos relacionados à atividade no CEP, curso de CEP, e Sistema de Proteção Coletiva. Então vamos lá. Nosso assunto está nisso, sistemas, né, o objetivo, introdução, fundamentação legal e métodos de proteção. O objetivo, preservação da integridade física e mental dos trabalhadores. A NR10 é amiga do profissional que interage direta ou indiretamente com a eletricidade. Introdução. Elétrica não pode haver falhas. Existe atividade que permite falhas, existe atividades que não permitem falhas. Devido a isso, temos diversas barreiras para o risco de um incidente seja reduzido ao nível aceitável. Então, o risco zero não tem, mas ele tem que levar o risco ao nível aceitável. Eu costumo até comentar, risco médio. Eu tive uma experiência numa empresa falando sobre risco médio. Eu falei, olha, se você for colocar risco médio em relação a negócios, é aceitável com certeza. Vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa que seja semelhante à sua, mesma quantidade de contrato, mesma quantidade de funcionários, de trabalhos, ela representa 50% de risco para você. Agora, no mundo da segurança, da saúde e da segurança, não, isso não pode ser aplicado, isso é inaplicável, porque na verdade ou o risco é aceitável ou não aceitável. A fundamentação legal, que é a base do treinamento, e também métodos de proteção. Então, na fundamentação, 10.2.8.1, em todos os serviços, está botando absoluta, executados em instalações elétricas devem ser previstos e adotados prioritariamente medidas de proteção coletiva, que muitas delas são medidas de engenharia, na hierarquia da prevenção, primeiras coisas. Mediante procedimentos. Então, procedimentos, já falamos um pouco em outros módulos, tem que ter manuais para se fazer procedimentos. Procedimentos também precisam ser feitos à base dos conceitos da engenharia e, por sua vez, também na parte de normas técnicas voltadas para aquele tipo de atividade. Né? Então, nós temos procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir, garantir, a palavrinha interessante, garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Quando eu comecei na segurança do trabalho, uns 35 anos atrás, era muito comum falar mitigação. Hoje, a gente tem que garantir. Então, garantia não é mitigar, garantia é algo mais assertivo. Então, no desenvolvimento de todos os serviços e instalações elétricas, incluindo-se implicitamente o meio ambiente de trabalho, que envolve também está dentro do meio ambiente natural. Qual se realiza os serviços, devem ser previstos e adotados prioritariamente medidas de proteção de caráter coletivo que visam a prevenção de acidentes e incidentes do conjunto de trabalhadores envolvidos, direto ou indiretamente. Então, está dando a fundamentação. Outro, as medidas de proteção complementam-se, normalmente, com a aplicação de equipamento de proteção coletiva definido como dispositivo, sistema fixo ou móvel, de abrangência coletiva destinado a preservar a integridade física e a dos trabalhadores. Como falamos na parte de riscos, e já falamos, então você associa tudo isso, você vai implementando as medidas de controle e certamente elas vão chegando a um nível aceitável de risco. Então, risco é uma coisa e perigo é outra. A eletricidade é perigosa, ela sempre vai ser perigosa, você não muda isso. É próprio da eletricidade, mas o risco de tomar um choque elétrico, ele fica reduzido a nível tal de ser aceitável e que ninguém vai ter choque, porque os aparatos, as barreiras que foram colocadas, os controles que foram colocados, garantem isso. É conceito universal que todas as medidas de proteção coletiva devem ser planejadas e desenvolvidas com análise de risco. Claro, tem análise de risco da tarefa, mas também tem análise de risco do processo, tem análise de risco do projeto, FIMEA, FIMECA, RASOP, árvore de causa, árvore de falhas, árvore de consequência. Então tem muita ferramenta para se usar. Quem vai definir isso, já na concepção do projeto, é o gerente de projeto, junto com os especialistas da atividade, né? Os especialistas também, dos que são os projetistas, os demais projetistas.
O procedimento deve ser documentado, divulgado, conhecido, entendido e cumprido por todos os trabalhadores e demais pessoas envolvidas. Então a fundamentação está nisso também. Então, a gente vê aqui embaixo, as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, mas nem sempre isso é possível. Nem sempre a gente consegue fazer a desenergização. Então, em alguns casos, entra a linha viva, que já comentamos também. Conforme estabelece esta NR, e na sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança. A tensão de segurança nem sempre também é possível. E a tensão de segurança não quer dizer que o risco é zero. Isso quer dizer que ainda, dependendo das condições, está suado, está molhado, pode baixar muito a resistência do corpo e isso facilitar a passagem da corrente elétrica num eventual contato ou aproximação. Impõe-se que a desenergização elétrica aplicada conforme definição contida no item 10.5.1, dentre todas as medidas de proteção coletiva ao risco elétrico. Eu já vivi coisas assim, de ir lá discutir, né, na discussão que eu estou falando, no bom sentido de estar ali tratando de se fazer o trabalho, levando em conta a desenergização elétrica. E teve trabalhos que não foram possíveis. Aí entrou com outras técnicas que existem, nós vamos estar falando aqui, para que faça esse trabalho nessas condições. Mas, prioritariamente, sempre buscar fazer a desenergização elétrica. Até porque a desenergização elétrica não é uma medida muito popular. Até porque envolve muitas coisas e, às vezes, a desenergização pode ser demorada. Isso cria alguns outros tipos de embaraços, né? Dificuldades também. Então, método de proteção. Aí vamos lá. O uso da extra baixa tensão como medida de proteção das pessoas contra choques elétricos é tratado na NBR 5410. Então, está aqui mostrando, né, que na 5410 tem o uso da extra baixa tensão, que é tensão de 50 volts para baixo. Mas isso não quer dizer que seja leve a risco, que zere a possibilidade do risco. Está só diminuindo. Então, vai implicar em usar. Vou trabalhar com extra baixa tensão. Tem risco de ter um arco elétrico? Tem risco de ter uma explosão de arco? Tem risco de ter um fogo repentino? Aí tem que se proteção da face, vestimenta anti-chama, né, as luvas, a ferramental adequado, a isolação apropriada. Então está trabalhando com equipamento energizado em extra baixa, mas também você está equipado. Num eventual incidente você está protegido. Risco aceitável? Sim. Quando a medida de proteção coletiva desenergização elétrica for impossível de aplicação, na sequência seletiva de escolha da medida de controle coletiva a ser adotada, deve-se empregar tensão de segurança, que no CEP não é operacional, restando então a opção de metodologia de linha viva, tá vendo? Metodologia de trabalhos em linha viva ou energizada específica de cada segmento CEP, exigindo ações de rede como bloqueio de religamento automático dos alimentadores para a segurança da equipe. Então, tudo isso aí, muitas empresas, a maioria das empresas que trabalham no CEP e que tratam dessa parte de trabalhar com linha viva, precisa de um treinamento específico para isso, e não é um treinamento logo já partir para o campo, não. A pessoa precisa fazer o treinamento indo se familiarizando simultaneamente com a equipe e com os processos de trabalho, porque é um serviço que em muitas empresas tem anos. Até as empresas que eu trabalhei tinham anos e anos trabalhando com isso e nunca teve um acidente, mas sabemos do risco e não pode haver erro. Precisa ter bastante cuidado, as pessoas têm que ter certificação do profissional que trabalha com isso para que ele tenha um comportamento apropriado para esse tipo de atividade. Então, o acompanhamento psicológico, ele tem que estar anualmente, de tempo em tempo, depende da empresa, faz os devidos certificação desses profissionais. No item 10.2.8.2.1, na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2, devem ser utilizadas medidas de proteção coletiva tais como, aí começa a vir aqui, isolação das partes vivas. Então, o mercado está abastecido disso. Isso é um obstáculo, isso é uma barreira. Obstáculos também, barreiras, sinalização de sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio. Então tem bloqueios que é feito pelo homem que faz a operação para desenergizar a área, para fazer a isolação da área, como também tem os bloqueios do próprio pessoal de manutenção. Então, o que nós observamos?
todas essas medidas de controle nos levam garantidamente ao nível aceitável de serviço, de risco. Trata-se de um subitem e, portanto, subordinado ao item anterior, determinador de que, quando não forem viáveis de aplicação das medidas de segurança, desenergização e tensão de segurança, na situação considerada fica liberada a adoção de outras medidas de segurança, proteção coletiva, exemplificando-se. Então aqui, pessoal, você já deu uma lida com calma, isolação das partes vivas. Então o mercado está abastecido disso. Então tem empresas que são especializadas nisso. Então você tem muita opção hoje, de acordo com o teu cenário. Tu convida uma empresa dessa para te fornecer os EPIs, os EPCs, ela vai te apresentar todo suas proteções ali, você escolhe a mais indicada para o seu tipo de trabalho. Na dúvida, leva até o fornecedor, o representante no local, para que possa perceber a sua necessidade real. Tudo bem até aí? Então tá aí, ó. E essas proteções têm um código, o código IP, então, tá aqui, ó, letras do código, índice de proteção. O que vem a ser isso? Ó? O uso de barreiras ou invólucros como meio de proteção básica destina-se a impedir qualquer contato com as partes vivas, está energizado. As partes vivas devem ser confinadas no interior do seu invólucro ou atrás de barreiras que garantam o grau de proteção mínimo. Então está aqui, ó, IP, letras do código. Então está aqui mostrando, né? Primeiro numeral característico, de 0 a 6, ou letra X. E também está aqui, ó, o IP 4 ou IP, como está mostrando aqui para vocês nessa imagem. Isso aqui é de acordo com o grau de proteção que é necessário. Exemplo prático. Eu já estive acompanhando serviços de construção de linhas e lá estava lançando e precisava se lançar cabos de uma linha de 500 mil volts. E naquele cenário se tinha linhas de distribuição e houve lá uma dificuldade para se desenergizar, que era a primeira ação a ser tomada. Não conseguiu desenergizar a linha da distribuidora local, então teve que se usar esses invólucros, barreiras e invólucros para que protegesse. No caso de uma eventual falha no sistema de lançamento de cabo, o cabo caísse em cima da rede de distribuição, certamente ficaria protegido de ter o contato com o cabo. Então, a gente vê que tem hoje muito recurso para trabalhar. A barreira física. A barreira é um dispositivo que impede todo o contato com as partes vivas. Elas não devem ser removidas sem o uso de chaves, ferramentas ou alternativas, sem que as partes protegidas sejam previamente desligadas. Ó. A barreira associada à regra do dedo visa a impedir que as partes energizadas sejam acessadas pelos dedos, o que equivale a dizer que as barreiras não devem apresentar aberturas que permitam a inserção do corpo sólido com diâmetro superior a 12 milímetros. Então, é um nível de segurança bem elevado. Obstáculos também. Ó. Elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato com a ação deliberada. Quer fazer, quer botar a mão lá. Então, existe também isso. O invólucro. Dispositivo ou componente envoltório de separação das partes energizadas com o ambiente, destinado a impedir qualquer contato com as partes energizadas, quadros, caixas, gabinetes e painéis. Olha que bacana. Então tem recursos pra caramba para se fazer hoje. Sinalização também é muito importante. Então um painel, exemplo, painel elétrico tem que estar sinalizado. E a sinalização, nós vamos estar falando um pouco mais de módulos mais à frente, que também está dentro do assunto das medidas de controle. Nisso, o que eu recomendo? Não só levar em conta escrito, tipo assim, perigo, risco de choque, símbolo da energia elétrica, mas também botar a caveirinha, que todo mundo sabe que a caveirinha é perigoso. Mas por que isso? Não é o suficiente só a leitura? Vou contar um episódio para vocês bem interessante. Então, tem um pessoal que nós conhecemos de uma outra empresa, que eles contaram uma situação bem assim, que chamou a atenção e nós aprendemos com isso. Eles comentaram que teve uma pessoa sem alfabetização que trabalhou e sofreu um acidente, e moveu uma ação contra a empresa alegando que ele era analfabeto, não sabia que estava escrito ali e tentando buscar uma indenização. A empresa conseguiu se livrar e provou que a sua sinalização todas tinham lá a simbologia também de morte, né, que é o caso da caveirinha. Então o juiz entendeu que ele sabia e ele acabou não tendo direito a nada frente a isso. Então é bem interessante estar
levando em conta não só escrita, mas também símbolos que dão a mensagem de maneira mais direta possível. Seccionamento automático de alimentação. Ó, também é uma medida de controle. Lógico que se falhar o seccionamento automático, a pessoa tem condição de ir lá em loco fazer a sua manobra necessária, mas também é uma medida de controle. Conceitos de proteção. Né? O objetivo da instalação de um sistema de proteção nos equipamentos elétricos do CEP consiste em detectar os defeitos e isolá-los o mais rápido possível. Relé de proteção. Então, aqui já entra uma manutenção, para o homem de manutenção, técnico eletrotécnica, trabalhando dentro dessa parte. E isso é muito importante a gente conhecer que as medidas de proteção de engenharia não só protegem o sistema contra falhas, mas também protegem o próprio trabalhador. Isso é muito importante ter em mente. Então, eu entendo que, como se tem manutenção preventiva, a gente já sabe que a segurança está sendo também diretamente afetada positivamente pela manutenção. Que a manutenção vai o quê? Garantir a confiabilidade. Está ali fazendo as lubrificações, as aferições, os testes necessários. Então, isso é muito importante. Então, quando se tem uma manutenção preventiva adequada, realmente ela sabe que ter os dispositivos ali no CEP, ou qualquer dispositivo, qualquer máquina, qualquer equipamento, vai estar funcionando de forma confiável. Ou pelo menos bem próximo disso. Relé de proteção. Então, isso aqui você lê essa parte dos relés de proteção, que é a medida de controle. Aqui nós temos, listamos abaixo os principais relés instalados em subestações, só para vocês terem maior conhecimento, apesar que isso aqui não tem a pretensão de ser um curso de elétrica, porque é um curso de segurança, mas faz interface direta com uma série de informações da atividade objetiva, né, do profissional de elétrica. Então a gente finaliza aqui, pessoal. Então, bons estudos. Nas dúvidas, nos encaminha através dos canais nossos de contato. Estaremos tirando as dúvidas, respondendo o mais rápido possível. Então, boa sorte, bons estudos.